É um equívoco pensar que as coisas continuarão a ser como antes em virtude da reforma tributária. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Meu nome é Danilo, eu sou contador e consultor. E quando eu digo que é um equívoco pensar que as coisas continuarão a ser da forma como era, eu digo isso com o objetivo de conscientizar você que está me assistindo e é empresário de que existem certas atitudes que precisam ser tomadas dentro da sua empresa e que só dependem de você. Tá? Porque durante os meus contatos para oferecer minha consultoria, uma das justificativas que eu escuto muito dos empresários é a justificativa onde ele diz que, olha, eu já tenho um contador, o meu contador, ele vai cuidar da reforma tributária para mim, ele vai cuidar de tudo, já que é reforma de tributo, tributo está relacionado com o que o meu contador executa, logo, ele vai executar para mim. E eu quero abrir os seus olhos para esse fato porque é o seguinte, a reforma tributária não traz apenas uma mudança de imposto, ele traz também mudanças que mexem com toda a estrutura organizacional das empresas. E nenhuma empresa, repito, nenhuma vai passar imune a essas mudanças. No caso, por exemplo, de clínicas médicas, as clínicas precisarão passar a olhar para as despesas operacionais e administrativas de maneira muito mais com um foco muito mais detalhado, porque essas despesas passarão a ser relevantes na hora de fazer a composição da carga tributária sobre o consumo. E também, em última instância, na margem de lucro da empresa. E nesse sentido, nós podemos visualizar que será necessário, por exemplo, adotar políticas de reprecificação, adotar políticas de renegociação com fornecedores. Tudo isso são atividades que você precisa tomar à frente na sua empresa ou então o seu gestor precisa adequar dentro da sua empresa. E o contador sozinho, ele não consegue, mesmo que ele queira, ele não consegue fazer tudo isso por você, porque são coisas que dependem de você mesmo. E nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos importantes relacionados a essa questão de reprecificação. Então, eu vou compartilhar a minha tela para que você possa ter um exemplo comparativo do que acontece hoje com PIS e COFINS e de como vai acontecer após o início da vigência de IBS e CBS. Nesse caso aqui, eu vou usar como exemplo apenas a CBS, que dentre os dois tributos da reforma é a que vai passar a vigorar integralmente de maneira mais rápida já em 2027. Quando a gente olha para um fluxo o fluxo tributário e operacional na cadeia produtiva em que uma clínica está inserida, nós temos, num primeiro momento, a clínica fazendo a aquisição dos medicamentos junto a um fornecedor. Esse fornecedor passa para a clínica um documento fiscal. Nesse documento fiscal está discriminado o preço final daquela aquisição. A clínica, ela paga o valor que está ali na nota fiscal. No nosso exemplo aqui, uma nota fiscal de R$100 mil. Dentro desses R$6 mil, nós temos embutidos no preço já o PIS e a COFINS. E pelo fato de estarem embutidos no preço, a clínica ela não pode se apropriar desses créditos. Na verdade, não é nem pelo fato de estarem embutidos no preço, é pelo fato do regime de apuração ao qual as clínicas estão inseridas, que é o chamado regime de apuração cumulativa. A clínica não pode utilizar esse valor aqui como um crédito para abatimento futuro. Pensando já no momento seguinte, nós temos a prestação do serviço pela clínica diretamente ao consumidor final. Esse consumidor final pode ser um paciente ou pode ser a operadora de plano de saúde. Então, nesse exemplo aqui, ela está vendendo ali o seu serviço por R$150 mil. Nesses 150 mil, já temos embutido o montante correspondente a PIS e a COFINS.
Isso aqui constitui o valor final de PIS e COFINS que a clínica teria que pagar, que a clínica tem que pagar, na verdade. Esse é o regime atual. Os tributos sobre o consumo estão inseridos dentro do preço do produto. Quando nós olhamos para CBS, nós podemos fazer já algumas estimativas com base em algumas premissas. Nós já sabemos que, pelo cronograma da reforma, a CBS entra em vigor por completo já em janeiro de 2027. Aqui, vamos imaginar, na nossa premissa, que após aquela redução de 60% na alíquota base, aos quais os serviços de saúde fazem direito, fazem jus, né? Teremos aqui no final uma alíquota de 6% de CBS. Essa premissa aqui também diz que nós já fizemos uma adequação de preços, ou seja, já houve uma renegociação com fornecedores e já houve uma reprecificação dos meus serviços para o cliente. Nesse sentido, nós temos a mesma cadeia produtiva, o fornecedor vendendo os medicamentos para a clínica prestando os serviços. A clínica, ao comprar do fornecedor, pagando determinado valor e recebendo determinado valor ao prestar o serviço. Olhando aqui para a operação com o fornecedor, nós já temos aqui a seguinte situação. No documento fiscal que ele vai destinar à clínica, terão as seguintes discriminações. Após a reprecificação, renegociação, nós temos o preço final do produto em 96.350, mais a CBS incidente sobre o preço final. Por quê? Porque os novos tributos não estão mais embutidos no preço, eles são calculados por fora do preço. O valor final a ser desembolsado pela clínica é o valor de R$ 102.131, conforme está discriminado aqui acima. Tem uma observação. Agora, este valor de R$ 5.781, ele vira um crédito para a clínica desde que o fornecedor faça o recolhimento dele. Isso significa que, nesse segundo momento aqui, em que ocorre a prestação do serviço da clínica para o paciente ou operador do plano de saúde, nós temos, nessa situação aqui, considerando que houve a reprecificação, um serviço pelo valor de R$ 144 mil, mais 6% de CBS, que totalizam R$ 8.671. O valor final a ser desembolsado pelo paciente ou operadora de plano de saúde, R$ 153.196,50. Após a conclusão dessa cadeia produtiva, nós chegamos no momento da apuração do valor final do imposto a ser recolhido pela clínica. Nesse sentido, nós temos a CBS apurada sobre as vendas e vamos deduzir os créditos apurados sobre as compras. O valor final a ser pago pela clínica, R$ 2.890,50. Quando a gente faz uma regra de 3, comparando o valor final com o preço do serviço, nós chegamos em uma carga tributária de 2%. Isso aqui fez sentido para você? Se fez sentido, peço que você deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. E olha só que interessante. Quando a gente coloca na ponta do lápis e começa a fazer cálculo partindo de algumas premissas, a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira conclusão é que, caso a clínica execute todas as adequações possíveis, ela pode passar pelo período de transição e se adaptar à reforma tributária de maneira muito mais tranquila. E o que eu mostrei nesse vídeo aqui é apenas um dos pontos que precisam ser observados. E é claro, no meu programa de consultoria Mapa da Reforma Tributária, você pode ter acesso a todos os outros mecanismos que você pode adotar na sua empresa para poder se adequar e
passar pela transição da reforma tributária de maneira mais assertiva. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!